Você é de Jacareí mesmo? Vou copiar a Carla. Se Hum, você viu o episódio da Carla, nasci em Jacareí, minha família é de Jacareí, moro em Jacareí, pago meus impostos em Jacareí. isso aí. E vou copiar também o da Carla, né? Eu nasci em Guará, morei em São José, cresci em São José, casei e fui morar em Jacareí. E pago impostos em Jacareí. Então tá perfeito. Beleza. É, você, aqui eu tô com o currículo da Pamela aqui, ela fala mãe da Mia e do Matias, esposa do Tadeu, João Tadeu, né? Tadeu pros Advogada, íntimos. Isso. Tadeu para os íntimos. E vamos contar um pouco dessa história, Vamos. até como você chegou à advocacia. Que legal. É muito legal a minha história, porque a gente não está aqui para falar só de problema, a gente está para falar de superações. E eu acredito que Isso, todo mundo tem uma história de superação, exato. né? E assim, o podcast é feito para isso. Por quê? É muito importante a pessoa contar uma história de superação, porque de repente uma pessoa está em dificuldade e tal e assiste um podcast e aquilo pode ser uma fagulha para que a chama acenda e a pessoa dê a volta por cima. Eu já vi Isso vários mesmo. casos disso acontecer. É, a gente tem que ser portador da esperança. Exato. E a minha família é uma família brasileira, totalmente miscigenada, né? Então tem índio, espanhol, português, italiano, nordestinos, muita O cultura. Manza é espanhol. Então, É, meu avô, né, veio da Espanha. e aí depois eu fui conhecer o meu marido que trouxe um pouco da Polônia e da Itália aí também, na Uhum. mistura. Então cresci nessa família que não tinham muitos recursos financeiros, mas que tinha muita união. E meu pai, ele também gosta muito da arte, foi sonoplasta, trabalhou em rádio. Minha família, os Vasconcelos Jordão também, de rádio, na Rádio Bandeirantes. E minha mãe, professora, pedagoga. Uhum. Então, eu cresci, sou a primogênita desse núcleo familiar. E com 3 anos eu tive meningite, quase morri. Uhum. E superei isso. E a minha vida toda foi uma vida de superação. Fui uma criança muito tímida, um pouco diferente, assim, a brincadeira estava terminando, aí que eu me soltava para começar a brincar, já acabou a festa. Então eu tive que lidar com essa minha timidez, né, para hoje poder exercer minha profissão e Eu ter. acho que antigamente era mais difícil. Hoje, as pessoas têm mais acesso, sabem, não, ela é mais fechada, tal, tudo, grupo de amigos, tal. E eu vejo assim, imagino, né? Não vivo no tempo de hoje, mas hoje em dia é mais fácil. Naquele tempo, né? No nosso tempo, tinha o bullying, tal, tudo. Hoje em dia, e ninguém falava nisso, né? O pessoal ia lá e tal, isolava, Exatamente. tá? Era um pouco mais complicado. Mas eu sempre, do meu jeitinho, conseguia criar laços, né? Uhum. Então eu não sofria assim tanto o bullying, mas tinha, né? E a gente Sim. levava mais na brincadeira. E as minhas amizades sempre começam por um adjetivo. Então, a minha primeira amizade de longa data, vou fazer bodas de prata de amizade com a Vanessa. Nossa, você é ruiva de verdade? Uhum. Foi a primeira pergunta. E nós somos amigas até hoje. Isso foi no colégio. E depois, no ensino médio, a Marcela, uma amiga minha muito querida, também falou assim: Nossa, Pamela de amor. E também Você começou viu? assim a nossa amizade. Então, foram coisas que foram acontecendo, que eu acho divertida. Sim. E que acabou criando esses laços que eu trago até hoje. Uhum. Isso é muito importante, porque você pega aquela palavra e aquilo valoriza você, Isso. entendeu? Outro dia eu fiz uma entrevista aqui com uma pessoa, que é um papel, aí eu deixei um papel ali e ele escreveu no papel. Eu não vi na hora, mas vi depois. Lúcio Feliz. Cara, Olha que coisa eu legal. achei fantástico. Foi um presente, né? Com certeza. Maravilhoso. E isso vale mais do que o material, né? Então a gente leva para o coração. Uhum. E aí, eu vi que você trabalhou no cartório lá, É, tabelionato de Jacareí. isso Por aí. trabalhar no tabelionato, como é que você chegou até
ao direito? Como é que foi isso? Então, eu fiz curso técnico de administração e estava na dúvida, como qualquer adolescente, do que fazer como graduação. E aí eu tinha 3 opções. Primeiro que biológicas, esquece, não posso ver um sangue, não dá. Então já cortei. Aí exatas, tem muita conta, eu faço conta, mas não assim tanta, né? E aí sobrou humanas. E aí Uhum. nessa de humanas eu fiquei, e agora? Continuo na administração, tenho direito, que é legal, mas eu achava que era muito difícil e tudo mais. E história, porque eu gosto muito de história. E aí eu fui conversar com a minha mãe, Pamela, o direito é uma função clássica, né? Sim. Então, se você tem essa vontade, se há esse... Que é da área de humanas ali, né? Você Isso, falou de história, tal, tudo, encaixa. encaixa super bem. Porque quando Aham, eu tinha 10 muito bem. anos, o meu pai, gente, ele gosta de bicho. E aí, ele comprava pintinhos e colocava no quintal de casa. Só que esses pintinhos cresciam, né? Uhum. Então, ficava aquele galinheiro no fundo de casa. E eu pegava um livro de mitologia grega e ficava lendo o livro lá perto da galinha, do galo. Então, eu sonhava com a Grécia. Sim. E aí, Vou voltando para ao... Grécia, olha que maravilha.